dito na aula, apresentaremos os fluxogramas sobre sistemas operacionais, histórias e conceitos. A Aline apresentará a parte dos conceitos e eu, Elvis, apresentarei a parte da história. Este fluxograma será apresentado de forma que faremos a leitura do que está escrito e a sua explicação, para que assim seja melhor compreendido por quem for assistir o vídeo. Bom, para compreender o que é um sistema operacional, como ele funciona, é importante entender primeiro sobre o funcionamento do computador. O funcionamento do computador ocorre da seguinte forma: ao colocar um programa para executar, a CPU, que é a unidade central de processamento, busca a instrução na memória, retorna, executa, volta à memória para buscar a próxima instrução e assim vai até completar o programa. O que isso significa? Significa que os dados, qualquer dado que você vai inserir, por exemplo, se você quiser calcular 2 mais 5, os dados vão entrar aqui, ó, pela entrada, vai entrar 2 mais 5. Vai chegar aqui na CPU. Aí a CPU vai ter os dados já, 2 mais 5. Ela vai pegar e vai buscar a instrução na memória. O que eu tenho que fazer? Aí a memória vai dizer, some 2 mais 5. Aí a CPU vai pegar e vai somar. Somou 2 mais 5. Aí a CPU vai voltar na memória. E agora, o que eu faço? Aí a memória exibe o resultado. A CPU vai e exibe o resultado aqui na saída. É o resultado de todas as ações que ocorreram aqui. Entra o dado, a CPU trata do que tem que fazer, seja um cálculo simples como esse que eu falei, ou a execução de algum programa, ou algo do tipo. Às vezes, uma execução de uma mídia, ou algo semelhante, e entrega o resultado aqui na saída. O que isso tem a ver com sistemas operacionais? Bom, temos a compreensão do que um computador é formado de duas partes, o hardware e o software. O hardware é composto por isso aqui, dispositivos de entrada e saída, CPU e memória, que são as partes físicas do computador, essas partes que você pode tocar. Já o software, ele é a parte que você não pode tocar, é a parte que você não pode ver, mas é a parte que vai funcionar no computador. Por exemplo, um fogão. Você quer colocar um fogão para funcionar. Você vai lá, abre a válvula, o gás começa a sair, aí o gás. Aí você pega o fogo, um isqueiro ou um fósforo, você risca, acende o fogo e tá lá, o fogão tá funcionando bem para você. Você quer acender a lâmpada? Você vai, aperta o interruptor, a energia vai passando pelos fios e a lâmpada acende. Tudo isso dá para você ver, dá para você sentir, dá para você tocar. Enfim, todas elas aguçam a sua parte sensorial. Porém, o software você não consegue ver, você não consegue sentir, você não consegue tocar. É uma parte que é a parte invisível. O hardware é a parte visível, é tudo isso que você vê, é o teclado do computador, é a tela, é essa parte que você toca, é o mouse. Tudo isso é o hardware. Então, o sistema operacional vai funcionar como uma espécie de ponte entre o software e o hardware. Para os aplicativos que você tem no seu computador funcione, precisa desse sistema operacional. Na verdade, ele é preciso para tudo aqui nesse computador. Para qualquer coisa que ele vai fazer, é necessário esse sistema operacional. O que são os sistemas operacionais? Sistemas operacionais são um conjunto de softwares responsável por facilitar as operações das aplicações no hardware do computador. É aquilo que eu falei agorinha. O sistema operacional é o que permite que um aplicativo funcione no computador. Ele vai fazer essa ponte, essa parte funcional. É responsável por criar um ambiente onde as aplicações possam operar para assim entregar aos resultados aos usuários, entregar ao usuário seu benefício. Dá para pensar da seguinte forma, dá para imaginar
computador como um planeta, dá para imaginar os aplicativos como seres vivos, e imaginar o software como aquilo que permite que haja vida nesse planeta. No caso do planeta Terra, o hardware seria o planeta Terra, os aplicativos seriam as pessoas, os animais, as plantas, e o sistema operacional seria o oxigênio, seria a água, seria a luz, seria a noite e o dia, seria tudo isso que permite que haja vida, que haja operação. É isso que é o sistema operacional, ele cria esse ambiente. São de responsabilidade de execução do sistema operacional as funções de gerenciamento de processos, por exemplo, agendar, suspender e retornar processos, agendar threads e sincronização. Esse pedaço aqui vamos ver um pouquinho mais detalhadamente mais abaixo. Mas assim, qualquer coisa que seja necessário executar no computador vai passar por essa parte do sistema operacional. Qualquer processo, qualquer função que seja feita no computador vai ser de responsabilidade do sistema operacional. Threads, o que é threads? É aquilo que a gente viu, agendamento de tópicos, de processos. Isso é, esse processo vai ser executado agora, esse processo vai ser executado depois, e assim vai. Mais abaixo iremos falar um pouco mais sobre essa parte de gerenciamento de processos. Gerenciamento de dispositivos. O sistema operacional cria uma camada de subsistemas, onde uma camada de subsistemas ocultando a peculiaridade entre os diferentes dispositivos, tornando seu uso mais simples para o usuário. O que é isso? O sistema operacional vai criar essa camada de subsistemas, onde qualquer dificuldade que você iria ter para poder gerenciar os dispositivos de entrada e saída, você não vai ter, vai deixar mais simples para você. Por exemplo, imagina o quanto que seria difícil você pegar e ter que colocar por exemplo, um pendrive. Você vai colocar um pendrive aqui no seu computador. Você vai precisar fazer ele funcionar. Aí você teria que pegar e ir lá, habilitar a porta do pendrive, pegar e permitir a entrada de dados e tratar os dados tudinho. Imagina o tanto que seria difícil fazer isso. O sistema operacional ele deixa isso mais fácil. Você só tem que colocar lá, abrir a sua biblioteca, a sua pasta, você vai e resolve lá tudo fácil. Não tem essa dificuldade toda. Além de que, um exemplo, você teve um computador, não sei, 7, 10 anos atrás, e agora você tem uma máquina diferente, um computador diferente, de outra marca, ou da mesma marca, só que com arquitetura diferente. Enfim, mesmo que sejam computadores diferentes, você ainda vai pegar e vai ter uma parte intuitiva. Por exemplo, você quer encontrar alguma foto, algum vídeo no seu computador. Você vai até a pasta biblioteca ou então a pasta arquivo. Mesmo que sejam nomes diferentes, o conceito é o mesmo e você vai saber para que serve. Por quê? Porque o sistema operacional deixa essa parte mais simplificada, deixa mais intuitiva. Você não tem que procurar em que lugar da memória que está isso. Você vai encontrar por quê? Porque o sistema operacional deixou isso mais fácil. Gerenciamento da memória. Alocar e desalocar espaços na memória, mover processos, acompanhar o uso da memória. Todo processo, ele vai usar a memória do computador. Tudo que você for usar no computador vai usar memória. Porque, como foi dito lá em cima, a CPU vai precisar dos dados armazenados nessa memória para poder pegar e executar a ação. Então, o que ocorre? Às vezes você tem um processo que precisa de um dado X na sua memória. Só que depois de executar esse processo, esse dado não vai ser mais importante, não vai ser mais útil, não vai ser mais necessário. O sistema operacional vai cuidar disso, ele não vai deixar lá. Porque já imaginou você pegar e ficar acumulando isso tudo? Depois, para apagar, você teria que procurar em toda a sua memória, caçar onde é que está cada dado que você não usar.
E às vezes ainda teria o risco de você pegar e apagar uma coisa que você ainda precisa, no lugar de apagar uma coisa que você não usa mais. O sistema operacional vai cuidar disso. Ele vai colocar uma coisa nesse espaço de memória, às vezes vai mover para um outro local, porque existem mais de um tipo de memória. Não é só aquela memória simplificada que estava lá no exemplo, porque aquilo é a forma mais simplificada que tem de mostrar o funcionamento do computador. Ele vai limpar a memória, vai mostrar como é que tá cheio ou não. Aquela mensagem que a gente recebe no celular de sua memória está cheia, sua memória já está com 95% ocupado. Isso ali é o sistema operacional agindo, ele está mostrando como é que está sendo o uso da sua memória. Gerenciamento de cache. Exemplo, transferência de dados para disco de memória. O cache faz parte dessa memória propriamente dita. Mais abaixo, vamos tentar explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas é aquilo que foi falado agora há pouco, sobre o gerenciamento de memória. A transferência de dados ocorre. Assim como na memória, o sistema operacional faz essa parte de alocar e desalocar espaços, mover processos para um lugar ou para outro, o sistema operacional no gerenciamento de cache vai fazer a mesma coisa. Uma coisa interessante, o sistema operacional é o único programa em execução o tempo todo no computador. Isso é, da hora que você liga seu computador até a hora que você desliga, o sistema operacional vai estar em execução. Você vai ligar o seu computador, aí vai exibir alguma coisa na tela. O sistema operacional já está agindo. Você vai digitar a senha para poder pegar e acessar uma certa parte do computador. O sistema operacional está agindo também. Então, o tempo todo, o sistema operacional vai estar trabalhando. É o único aplicativo que você não vai conseguir fechar, não vai conseguir parar, não vai conseguir deixar ele sem função nenhuma, sem agir. É o único. Vai estar sempre em execução. Nesse fluxograma, muitas vezes vai ser apresentado dessa forma aqui, SO. SO vai ser a sigla para sistema operacional, para poder não ocupar muito espaço aqui. Bom, mais alguns conceitos sobre sistema operacional. Processo. Processo a gente falou agora há pouco e foi dito que iria ser explicado melhor aqui embaixo. Olha só a complexidade sobre esse assunto, esse ponto no sistema operacional. Processo. Programa em execução. Um computador pode executar vários programas ao mesmo tempo. E se um processo usa mais tempo ou memória do que era previsto, ou mesmo se o sistema precisar executar um programa considerado de maior prioridade, o sistema operacional pode interrompê-lo para executar outro. O processo, quando retomado, reinicia o mesmo estado quando foi interrompido. Isso é, o processo. Qualquer programa que você vai executar no seu computador vai ser o processo. Aí é um processo que o tempo previsto dele de execução seria 2 minutos. Se ele chega a 2 minutos e meio, o sistema operacional já corta, porque foi muito tempo. Se ele usou mais memória do que era previsto, já corta também. Se existe algum outro processo que seja considerado de maior prioridade, que seja necessário executar naquele momento e não tenha como evitar de fazer esse processo, ele vai ser considerado de maior prioridade, assim o processo que está em andamento vai ser parado e vai passar a ser executado esse processo, o que precisa ser feito agora, que não tem outro jeito, esse processo de maior prioridade. A Isso aqui é o exemplo do conceito de... que você está falando é tipo uma pessoa fazendo comida. Se tiver uma comida, tipo a panela pegando fogo no fogão, ele vai interromper o que ele está fazendo para ir apagar esse fogo, não é? Isso, exatamente. O que é mais prioritário ele vai executar. Um ótimo exemplo esse. É isso aqui o conceito de TRID. TRID é tópicos, é a definição lá deles, é
esse daqui é mais importante do que o que vai vir depois, então vai executar esse primeiro. Se esse daqui que está em execução e mais abaixo, mais 5 processos abaixo, vem um outro que precisa ser executado agora, esse vai ser executado agora. Esse processo de prioridade vai ser essa panela pegando fogo, como o Hobbes falou. Bom, quando o processo cria outros processos, esses são chamados de processos filhos. Os filhos, por sua vez, podem criar outros processos filhos. Aqui a gente tem uma árvore de processos. O que acontece aqui nessa árvore? Esse número 1 aqui vai ser o primeiro processo. Vamos chamar ele de processo principal. Esse processo aqui precisou criar outros 2 processos. Vamos dizer que esse aqui seja a leitura de um arquivo, a leitura e execução de um arquivo. Tá aqui, você abriu ele. Um vai ser a leitura, o outro vai ser a execução do arquivo. Aí esse aqui, 4 e 5, vão ser os filhos dos filhos, ou o processo neto. Como a família mesmo, processo neto desse daqui, ó, do 1. Aí no caso, se aqui fosse ser a leitura de um arquivo, seria aqui. Comando de leitura de um arquivo, aqui é a leitura, e aqui é a execução. O 3 seria a leitura e aqui o 2 seria a execução. O 2 a leitura e o 3 a execução. O 4 e o 5 seria a exibição desse arquivo. Ou algum processo semelhante. É só uma maneira de tentar exemplificar. Porque você pegar e simplesmente dizer para ler não é o suficiente. Abrir, vai ter que ler e vai ter que executar. É isso que é basicamente a árvore de processo. Seja um processo qualquer que cria outros 2, os outros 2 que são criados por esse primeiro vão ser os processos filhos. E esses processos filhos podem precisar executar outra função, uma coisa que não era do processo inicial. Esse vai ser o filho do filho, que precisa dele para poder executar esse outro. 1 cria o 2 e o 3, e o 2 para executar precisa de criar o 4 e o 5. É esse o conceito de processo filho, um processo que é criado por um processo inicial. Sobre a questão de um processo ser interrompido para poder executar outro. Como isso ocorre? Por que isso ocorre? Como é que ele pode retornar ao ponto exato em que foi parado da outra vez? Isso tudo ocorre por causa do espaçamento de endereço. O espaçamento de endereço é o que permite que o processo reinicie no estado anterior à interrupção. O espaçamento de endereço é uma lista de posições de memória que guarda dados do programa e a sua pilha. Os dados do programa, o programa e a sua pilha. Como que isso funciona? Pense na memória como um armário. Esse armário tem várias gavetas. Aí você tem um processo. O processo vai ser uma ficha que você vai guardar nesse armário. Como é que você vai achar o local onde é que vai guardar esse processo? Você vai olhar os números que vai ter nessas gavetas. Esses números vai ser o espaçamento de endereço, vai ser o endereço do processo. É lá que o processo está. Que assim, quando o computador precisa executar esse processo novamente, ele vai encontrar esse processo mais fácil. E vai encontrar os dados do processo. Em que ponto o processo parou? Ele parou no ponto tal. Por exemplo, quando você está baixando um aplicativo, aí do nada o celular ou o computador para de baixar. Que às vezes acontece uma instabilidade com a internet ou algum outro processo que precisa ser executado e teve que parar esse. Quando a sua máquina for voltar a executar esse processo, for voltar a baixar esse aplicativo ou esse arquivo, ou seja lá o que for, ele vai saber o ponto em que parou por causa do espaçamento de endereço. Ele vai estar lá dizendo: esse processo já tem baixado tanto de memória, seja megas, seja em bytes, seja em gigas, vai falar, gastou tanto de memória, está em tal lugar na memória, ele
já está em tantos por cento de execução, e aí o computador já vai retornar o processo já no mesmo ponto. Assim você não perde tempo, o computador segue agindo de forma eficiente e você não fica prejudicado. Porque já imaginou? Se a internet caiu, você não tem mais aquele aplicativo que você estava baixando, você vai ter que procurar de novo lá no local onde é que você faz o download desse aplicativo. Ou então ter que pegar e selecionar de novo, baixar o aplicativo para poder pegar e retornar do começo. Além de que o sistema operacional teria que ficar apagando toda hora detalhes de processos que parou. Porque a todo momento ocorre isso. Sobre processos, teve um conceito que eu achei bem interessante, que foi o conceito de PIP. O PIP é o quê? É a comunicação entre processos. Como ocorre essa comunicação? Está aqui. Processo 1 cria o processo 2 e processo 3. Vamos supor que o processo 2, além de precisar do 4 e do 5 para funcionar, ele também precisa de alguns detalhes do processo 3. Como é que eles vão comunicar? Como é que eles vão trocar dados entre si? O processo 2 vai criar um arquivo, onde ele vai deixar lá os dados que ele precisa. O processo 3 vai fazer a leitura e vai executar o que é necessário. Depois o processo 3 vai colocar nesse lugar os dados que o processo 2 precisava e o processo 2 vai extrair. Tudo isso sem que você depois abra a sua pasta de arquivos e encontre lá uma pasta que você não sabe quem criou, não foi você que criou, não tem nada lá que você queira guardar. Tudo isso ocorre para poder haver essa comunicação entre os processos, sem que você tenha que pegar e dar comandos na sua máquina. Esse é o conceito de PIP, comunicação entre os processos, que se dá por meio de um arquivo temporário que depois é apagado, quando o processo já não tem mais não tem mais executado. Chamadas de sistemas são solicitações feitas pelo aplicativo ao kernel do sistema operacional para executar algum serviço. O kernel é o núcleo do sistema operacional. A chamada de sistema, então, no caso, é basicamente o programa pedindo para poder pegar e agir no seu computador. O programa precisa de tal informação para fazer a solicitação ao núcleo. Então pode fazer isso, então, já que é preciso para funcionar, pode fazer. E volta e executa. Vai ser basicamente isso. Vai ser perguntar para o núcleo: eu posso agir? O núcleo vai dizer: pode. Aí você age. Vai ser basicamente isso a chamada de sistema. Vai ser o pedido para agir e o núcleo vai dar a permissão ou vai negar essa ação. Sistemas de arquivos. A hierarquia de arquivos, isso é, a forma como são organizados os arquivos. O que é o sistema de arquivo? É basicamente isso, a forma como é organizado. Você vai encontrar esse seu arquivo seguindo essa ideia. A árvore de sistema de arquivo é basicamente igual à árvore de processos, com uma diferença. A árvore de processos geralmente não vai ter mais que 3 camadas. Está aqui o processo 1 na camada 1, processo 2 e 3 na camada 2 e processo 3 e 4 na camada 3. Raramente, muito raramente mesmo, vai passar dessa terceira camada. A árvore de processos vai ser bem curtinha mesmo. Já na parte de arquivos, ela pode ser maior. Sem contar que a árvore de processos ela tem uma duração muito, muito curta. O processo 1 está em execução e precisa executar o 2, o 3, o 4 e o 5. O 2, 3, 4 e 5 vai existir enquanto o processo 1 precisa ser executado. Acabou esse processo, morreu a árvore. Não vai mais existir. Não tem mais a necessidade de estar aqui. Ela morre.
A árvore de arquivos, não. A árvore de arquivos você tem aqui o local onde é que você vai encontrar o arquivo, vai ser a pasta, por exemplo. Aí dentro da pasta vai ter outras pastas e outras pastas, onde você vai encontrar o seu arquivo. Esse conceito de pasta, pasta, pasta é o conceito de diretório. Diretório é o quê? É o caminho percorrido para chegar a um arquivo. Por exemplo, você tem que entrar na pasta home. Vamos dizer que o número 1 seja essa pasta home. Aí você tem a pasta arquivos na home, você tem arquivos e você tem alguma outra pasta. Uma pasta que armazene, não sei, dados do sistema. Mas você tem aqui home, número 1, 2 como arquivos e 3 como dados do sistema. Aí aqui de arquivos você vai para faculdade, período X e matéria Y. Você está aqui, número 1, home, número 2, arquivos, e aqui uma dessas duas aqui vai ser a pasta faculdade. Vai ser basicamente isso. Você vai ter uma pasta, aí você passa para uma pasta específica que vai te levar para outra pasta específica até você chegar nos seus dados. Esse caminho é o diretório e essa hierarquia que você segue é o sistema de arquivos. Muito semelhante com a árvore de processos, como já foi dito. Memória. O sistema operacional executa o gerenciamento da memória, move e remove dados, posições da memória e etc. Esse ponto aqui foi falado em cima e aqui a gente deu para ter uma ideia de como funciona isso. A partir do espaçamento de endereço, que vai mostrar onde é que está na memória esse processo, os dados do processo. Vai ter aqui essa questão dos arquivos, o sistema de arquivo, que também vai usar memória e também vai ter um caminho a percorrer. Tudo isso é de execução do sistema operacional. Aí o que ocorre? Você não vai ter só esses aqui, porque o sistema de arquivo é uma memória fixa. Você pode ter lá por meses, por anos, ou até pagar aquele arquivo. O processo não é uma memória fixa. Você vai executar aquele processo naquele momento, mas ele não vai ser um processo executado constantemente. Esse é um exemplo de memória que o sistema operacional vai mover, vai limpar, vai deixar gravado alguns dados, vai apagar outros. Basicamente é isso que é a função do sistema operacional na memória. Dispositivo de entrada e saída. É o local por onde entram e saem os dados. Isso é, a porta USB que você tem no seu computador. Ali vai entrar os dados. Aí como vai ser qual vai ser o dispositivo de entrada? Vai ser um pendrive, vai ser um mouse que você encaixa lá na porta USB. O local onde é que você coloca o seu CD vai ser um dispositivo de entrada ou de saída, depois eu vou falar sobre isso aqui, mais um pouquinho abaixo. Enfim, aqui temos exemplos de dispositivos de entrada. O microfone, teclado, mouse, webcam, scanner. Isso é, o mouse você pluga no seu computador para você usar. Ele não é fixo. O teclado. Tem muitos computadores que tá lá a tela e o teclado em separado para você usar. É um exemplo de dispositivo de entrada. Por quê? Porque você vai colocar os dados a partir desse dispositivo. Você vai digitar alguma coisa, você vai usar o teclado. O teclado vai ser o meio pelo qual entra dados no seu computador. Dispositivo de saída, monitor, caixa de som e impressora. Alguns exemplos, é claro. Você, por exemplo, vai colocar para exibir uma imagem. Tá, você colocou para exibir. Executou os processos? Executou. Exibiu a imagem? Exibiu. A imagem é o resultado? Sim. Então, por isso, vai ser um dispositivo de saída. Você colocou para tocar uma música? Colocou. Colocou para funcionar? Colocou.
sistema leu a música, leu os dados, executou a música, executou. Aquilo lá vai ser o resultado, vai ser a saída dos dados. E tem os dispositivos híbridos, tela sensível ao toque e celular. Por que colocou aqui tela sensível ao toque e celular? Se a gente pega um celular hoje, um smartphone, ele tem a tela sensível e é um celular. Ué, simples. A tela sensível ao toque é essa que você usa no smartphone, no tablet, em alguns tipos de computadores ou televisão. Isso vai ser a tela sensível ao toque. O celular não precisa ser exatamente um smartphone. Pode ser, por exemplo, aquele celular de R$ 100 que você compra, que ainda tem os números ainda de botão, que você ainda tem que apertar um botão para desligar, um botão para ligar, um botão para... Mas é claro, estou falando de chamadas, porque no smartphone você também tem que apertar um botão para ligar. Mas, por exemplo, você tem que apertar um botão para ligar e desligar uma chamada, ao invés de arrastar o dedo para poder aceitar ou não. Por isso que existe essa diferença entre tela sensível ao toque e celular, aqui nessa exemplificação, como dispositivo híbrido. Por quê? Porque o teclado vai estar lá no celular e você vai usar ele para poder colocar os dados. Tipos de sistemas operacionais. Os sistemas operacionais apresentam muitos tipos e cada tipo executa um uso diferente e é usado em uma máquina diferente. Sistema operacional de servidores. São sistemas operacionais que permitem múltiplos usuários e podem realizar compartilhamento de recursos de hardware, software, por exemplo, impressão de arquivos e internet. Um exemplo. Você vai ter uma empresa. Aí cada funcionário dessa empresa vai ter um computador. Quem quiser tirar uma cópia de algum documento, vai mandar para a mesma impressora. Vai estar dividindo a mesma impressora. Vai estar usando o mesmo servidor. Isso é o sistema operacional de servidores. Vários computadores usando o mesmo servidor e compartilhando de ferramentas. Sistema operacional de computador de grande porte. Como o próprio nome diz, são sistemas operacionais, mainframes, usados usados com computadores enormes, do tamanho de salas, presentes em grandes corporações. Isso aqui, esses de computadores de grande porte, você pode pensar naqueles computadores, aqueles primeiros computadores que existiam, que não havia como ser compacto, era um computador do tamanho de uma sala, onde uma pessoa tinha que chegar lá e tinha que pegar e tinha pluga aqui, despluga aqui. Agora terminou, despluga aqui, pluga nesse outro lado aqui. Você pode ter essa ideia de computador de grande porte. Claro, hoje em dia não é mais assim, não tem mais que ficar plugando e desplugando, porque houveram melhorias. Porém, esses computadores ainda existem e ainda são usados em grandes corporações. Eu esqueci de citar aqui em cima exemplos de sistema operacional de servidores: Unix, Linux, Windows Server e Solaris. Exemplos de sistemas operacionais de computadores de grande porte: ZOS. Sistema operacional de computadores pessoais. Como indica o nome, são sistemas operacionais para computadores de uso pessoal, dando apoio para um único usuário, usados normalmente para processamento de texto, planilha e uso da internet. O sistema operacional de computadores pessoais basicamente é o sistema operacional que a gente usa nesses computadores de casa que a gente usa, computadores domésticos. Aquele que você vai usar para poder escrever o texto de alguma atividade que você vai ter na escola, que você vai precisar fazer apenas a leitura de algum arquivo, que você vai usar para poder usar a internet, fazer pesquisas. Isso é o sistema operacional de computadores pessoais.
computador pessoal, o que você usa em casa, que não tem objetivos econômicos. Executa o básico. Por quê? Porque você vai usar em casa. Não vai usar para grandes coisas, para um cálculo científico, por exemplo. Os exemplos de sistemas operacionais de computadores pessoais são os Linux, Windows e o Macintosh. Na verdade, Sistemas eu acho operacionais que de o Macintosh é uma linha de computadores. O sistema dele é o macOS. Ok, obrigada. Pode ter sido um erro que eu coloquei aqui. Obrigada, colega. Por nada. Sistemas de multiprocessadores. Sistemas de multiprocessadores. São sistemas operacionais que permitem o uso de mais de um processador em um único sistema, adquirindo assim maior potência computacional. Como é que funciona isso aqui? Simples. Vários computadores que vão funcionar juntos para poder pegar aí vários computadores, não, vários processadores. Vários processadores que vão funcionar junto para poder dar maior eficiência, maior potência para o seu computador. Você precisa de um computador assim que você vai usar para, não sei, para alguma coisa maior do que você usaria no doméstico, por exemplo, ou para alguma coisa fora de uso comercial, algo realmente grande que precisa muito, muito da ação do processador, você vai usar isso daqui. Há exemplos Windows e Linux. O sistema operacional de computadores portáteis. São sistemas operacionais para aparelhos portáteis, como tablets e smartphones. É aquele exemplo que a gente viu lá em cima, não é? Sobre celulares e tela sensível ao toque. Esses sistemas operacionais, eles vão funcionar neles. No celular que você usa, vai funcionar tanto no smartphone quanto naquele celularzinho de botão que você encontra por aí. Vai funcionar naquele reloginho chique que você usa. Vai funcionar naquela família de iPad, iPhone, não sei o que. Vai funcionar nesse pessoal tudinho. É portátil? Vai usar esse sistema operacional. Exemplos: o Android e o iOS. Sistemas operacionais embarcados. São sistemas operacionais usados em aparelhos como micro-ondas, máquinas de lavar roupa e aparelhos de DVD, que não permitem ao usuário baixar outros softwares, realizando apenas o que vem programado de fábrica. Isso é, uma máquina de lavar. Você não tem como baixar um outro aplicativo para máquina de lavar. Ela vai executar as funções dela. Você vai colocar sua máquina para poder lavar uma roupa pesada? Vai lá e coloca a lavagem pesada. Aí a máquina vai lavar essa roupa. A máquina depois vai entender que acabou o processo de lavar a roupa. Vai enxaguar a roupa. Depois disso, vai centrifugar e vai te entregar a roupa só para você estender. Algumas até secam a roupa, porque tem gente que tem mais dinheiro, né? Pode comprar essas mais chiques. É Mas é verdade. isso. O sistema embarcado vai funcionar naquilo que você não imagina que seja um computador. Porque pouquíssimas pessoas olham assim para o micro-ondas, para uma máquina de lavar ou para uma geladeira e pensam: nossa, que lindo computador esse aqui. Pouquíssimas pessoas vão olhar para aquilo e pensar que é um computador. Poucas vão pensar que aquilo lá computa dados. Quase Vai tudo pensar em hoje, computador né? apenas como esse Se que a for gente usa em casa. pensar, é. Isso, quase tudo hoje. Hoje em dia você tem até lâmpada que faz os trem para você de longe. A gente é de uma época que a gente era mais simples e tinha que levantar para fazer esses trem. Pois é. É uma época mais simples Ou que a gente levantava ou usava levava a mão chinelada. para lavar roupa. A gente é dessa época mais simples, mas hoje em dia quase tudo que nos rodeia é um computador. É, De ar condicionado a micro-ondas. até um teste de gravidez que eu tava vendo.
tem processador e tem sistema. O sistema entra, se ele Isso. detecta, acho que é o beta-HCG, deu positivo. E segundo a pesquisa que eu fiz, esse teste, o processador dele é mais forte que o próprio ENIAC, que foi o primeiro computador. E olha pra você ver o tamanho de um teste, o tamanho do ENIAC. Esse é daquele caro, né? Esse é aquele teste mais caro que fala até as semanas que tá. Como você disse, quem Mas tem é bem isso dinheiro. aí mesmo. O pessoal que tem dinheiro tá acostumado com isso. Mas é isso, o conceito de sistema embarcado. É o sistema que você não pode alterar e não pode fazer download. Por ser um sistema mais simples e que vai funcionar apenas com aquilo que é programado para funcionar, você não vai ter, por exemplo, um antivírus. Você não vai ter um antivírus no seu micro-ondas, não vai ter um antivírus na sua máquina de lavar, não vai ter um antivírus na sua geladeira. Por quê? Porque não existe o risco de você pegar o seu computador e pegar e baixar um aplicativo que você encontrou lá por aí nesses Chrome da vida. Ah, tem aqui um arquivo aqui de um aplicativo que não está na Play Store. Vou baixar. Não corre o risco de você baixar vírus. É, mas o Não corre o risco pior de você pegar. é que agora, falando de novo de pessoas ricas, compram máquinas, ar-condicionados e etc. com a internet das coisas, né? Conectada a tudo. É, dona Google. Aham. Exatamente isso. Mas a gente está falando assim, de nós, normais. É, Pessoas entendi. normais, a maioria. Nós, maioria, que ainda tem que apertar os botões para funcionar os trem, Ou girar os que a gente botões, não né? pode mandar de longe. Que apertar já é das mais novas. Isso, nós. A gente está falando de nós ainda, que ainda não dispomos de tanto poder aquisitivo. Basicamente, o É sistema basicamente embarcado é tipo uma receita de um bolo. Você tem que fazer isso, isso e isso. Você não pode mudar e nem tem como você mudar se você quiser. o sistema embarcado, eu compararia mais é com as leis, né? As leis Com as leis. do Brasil? Isso. Não. Eu compararia com leis ao invés de um bolo. Porque no bolo, se você não tem algum dos ingredientes, você ainda pode É, substituir. vamos dizer Agora, com o uma lei você funcionamento de um quebra. carro. Já era. Ou você põe gasolina ou você não anda. É basicamente isso. Ou você faz ou você não usa. Basicamente isso o É conceito tipo de sistema a Coreia do embarcado. Norte, sistema Que é basicamente. embarcado. Ou você faz o que. Não, não tem essa de não fazer. Você faz e ponto. Não, e não tem essa de fazer por quê? Porque você comprou para fazer. Isso. Exemplo de sistemas operacionais de sistema embarcado. VxWorks, que eu não sei pronunciar, mas tá aqui, VxWorks, KNX e Embedded Linux. É, né, gente? Não tô vendo aqui a Windows aqui, né? Mas tá bom. Prosseguindo, prosseguindo. Sistemas operacionais de cartão inteligente. São sistemas operacionais usados em dispositivos de tamanho de cartões de crédito contendo um chip de CPU. Cartão de crédito. É um trenzinho que todo mundo não, que até um dia desses eu não tinha. Não, na verdade eu não tenho, né? Coloque Mas cartão. cartões no geral. Isso. Cartões no geral. Você, você pensa, você olha assim pro cartão e você pensa, nossa, um pedacinho de plástico. Com Mas não vai ferrinho. ser um pedacinho de plástico.
Um pedacinho de plástico com a parte brilhosa? Não, não é um pedacinho de plástico com a parte brilhosa. É um pedacinho de plástico Com o que vai ter mesmo dentro um processador. chip. Isso. Nele vai estar com as partes que você precisa. Ou você pensa que você vai pegar um pedaço de plástico, vai passar assim na maquininha E a máquina vai e vai cuspir pegar, vai dinheiro. conseguir tirar dinheiro. Não vai ser assim. Não mesmo. O sistema de operações de cartão inteligente é isso. São sistemas operacionais que você tem no cartão. Muito, muito simples e muito, muito louco, porque a gente olha para um cartão e não pensa que isso está relacionado em alguma coisa com sistemas operacionais ou É, com computadores. é um Você cartão. olha literalmente Tipo, um cartão. como um pedaço de plástico. Exatamente. E o que acontece com o cartão quando você não precisa mais dele ou quando ele está cancelado? O que você faz com ele? Eu arranco o chip pra ver. Você arranca o chip. Tem gente que quebra, tem gente que vai cortando, como a gente vê em alguns filmes. Eu nunca passei por isso, espero E, não passar. e tem gente também. Tem gente que Ah, joga eu fora, achei um tem gente que cartão na coleciona. rua. Eu vou lá no banco ver se eu consigo tirar o dinheiro da pessoa. Tem isso, né? Mas é isso, cartão. Você joga fora, você rasga. Rasga não. Você quebra. Joga fora, você quebra. Às vezes você é um pouco diferente como meu amigo e abre para olhar o chip. E é isso. Você não vai olhar para ele e jogar fora. Você joga um cartão fora, você joga o extinto cartão de orelhão fora. Você olhava aquilo na rua e olhava, nossa, lixo. Não é igual você jogar um computador na rua. Você joga na rua, o computador vai vir alguém, vai pegar e vai tentar levar para casa para fazer funcionar. Ou às vezes vai levar para poder trocar, para vender as peças. Ou No vai computador pregar você pra não arrancar olha as da mesma peças e forma. brincar. Ah, Eu já achei me uns trouxe umas vários e memórias trouxe pra aqui, mas casa. eu me lembrei da história do Césio, que também é um computador. É verdade. E me fazia um medo. Tipo, achar coisas e abrir. E eu não tava nem aí. Exato. Você olha uma máquina assim na rua, você fala, nossa, que desperdício. Você olha um cartão na rua, um cartão de orelhão, por exemplo, você olhava assim e falava, lixo. Nossa, um lixo na rua. Não, Nem importava. cartão de No máximo orelhão. pegava. No máximo Cartão de pegava. orelhão. Pode falar. No máximo pegava para poder tentar ligar para alguém para ver se ainda sobrava algum pouquinho que a pessoa pegou e jogou fora ou deixou cair sem querer. E pra quem No máximo sabia, isso. pegava o cartão, passava uma acetona no fundo e os créditos voltavam. Mas isso é história pra Tinha gente que era muito outra esperta. hora. Tem gente que é caloteiro, né? Que era muito esperto. Não, caloteiro não, vamos chamar de esperto. Bom, sistema operacional de tempo real. São sistemas operacionais capazes de fornecer informações em tempo real, sendo ele de exemplos de sistemas operacionais de cartão inteligente. JVM, Java Virtual Machine. Java Virtual Machine. Sistema operacional de tempo real. São sistemas operacionais capazes de fornecer informações em tempo real, sendo ele dividido em tempo real crítico, por exemplo, no controle de tráfego aberto, de tráfego aéreo, não era aberto aqui, era aéreo, e sistema operacional de tempo não crítico, por exemplo, em sistema de multimídia. O que significa isso aqui? Simples. Um avião vai pousar. Ele não vai ser o único avião que vai pousar nesse aeroporto. Vai ter vários outros aviões que vão precisar usar esse lugar para fazer pouso. E um avião, como vocês sabem, é um transporte muito grande, que normalmente leva muitas pessoas.
Mesmo que sejam poucas, são vidas lá dentro. E para os olhares gananciosos, são coisas lá dentro também. Então você não pode se dar o luxo de pegar e simplesmente dizer: ah, você pode pousar, acho que não tem problema não. No caso, para um avião pousar, lá do controle, do comando, vai ter alguém que vai falar: você pode pousar. Aí você tem que pousar e tem que ser tudo cronometrado, porque dali a alguns minutos, dali a algum tempo, vai vir outro avião que vai precisar pousar. Por isso que é chamado de tempo crítico. Por quê? Porque o menor erro pode causar algum acidente. Uma conexão entre a torre e o avião pode gerar um acidente. E acidentes de avião são terríveis. Por quê? Porque quem está lá dentro não consegue sobreviver. Não tem como ter 280 paraquedas para todos os passageiros e não tem nem como pular. Já imaginou? Você pula para poder se salvar e cai na turbina? Então, é bem crítico. Você está literalmente lidando com vidas. Vidas estão na sua mão. E sistema operacional de tempo não crítico, como, por exemplo, sistema de multimídia. Você pode olhar, por exemplo, uma rádio. Uma rádio que você vai, liga. Hoje em dia quase ninguém faz isso, mas muita gente liga. Algumas pessoas ainda ligam. Pedem uma música. Aí, além de você, outras 3, 4 pessoas pediram músicas também na rádio. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão colocar lá. Primeiro vai tocar essa música, depois vai tocar essa outra, depois essa outra. É basicamente o quê? É basicamente o seu reprodutor de música no celular. Terminou uma música, você pode programar o seu celular para poder reproduzir outra em seguida. Pode programar ele em aleatório para poder produzir qualquer outra música que você tem salva no seu celular logo em seguida. Pode programar para poder repetir a mesma música várias e várias vezes porque você gosta demais dessa música. É isso. E basicamente o sistema de tempo não crítico e o tempo crítico, a diferença é: o tempo crítico ele precisa ser executado naquela hora. Qualquer segundo de alteração resulta em uma tragédia, resulta em algum problema muito, muito grande. O tempo não crítico é o que você tenta evitar atrasos, mas se houver, não vai causar um problema tão grande. Não é como atrasou uma música para tocar, nossa, que ruim. Mas atrasou o tempo de avisar para o avião caiu, é péssimo. Essa é a diferença entre o de tempo crítico, o tempo real crítico e o tempo real não crítico. E a exemplos tem o sistema AIX e o sistema ECOS. Devo estar pronunciando tudo errado, mas tá aqui. Sistema operacional de nós sensores. São sistemas operacionais usados em redes compostas por computadores minúsculos interconectados. São sistemas simples, pois as máquinas em que operam são usadas para realizar supervisão, ficando muitas vezes expostas ao tempo e com bateria limitada. Por exemplo, monitorar movimentações nas fronteiras e queimadas nas florestas. Bom, um exemplo desse tipo de sistema operacional, além desses que já foram dados aqui, são aquelas máquinas que você coloca em pontos estratégicos na floresta para poder pegar e fotografar a biodiversidade que tem lá. Passou uma onça na frente, ativa o sensor, a máquina tira a foto. Passou uma ave na frente, ativa o sensor, tira a foto. Passou alguém lá na frente, ativa o sensor, tira a foto. Uma câmera de segurança, da mesma forma. Assim que ela fica ligada o tempo todo. Só que tem algumas que vão ficar alertas no momento em que vê uma movimentação suspeita. Os nossos sensores são quase policiais. Um policial vai ver uma movimentação suspeita, ele já vai ficar de olho. Os nossos sensores, eles veem qualquer movimentação, qualquer alteração, mesmo que seja mínima, eles já ficam espertos, já começam a mostrar. E por serem máquinas que normalmente vão ficar expostas ao clima,
vocês sabem, né? Que o pesquisador não vai até a máquina para olhar quantas fotos tirou naquele dia, quais bichos foram fotografados. Ele não vai fazer isso. Ele vai deixar lá por uma semana, por um mês. E basicamente por isso o sistema operacional é mais simples. Porque, primeiro, vai ficar exposto ao clima, com bateria limitada, então o sistema operacional mais complexo, que executa mais ações, vai gastar mais bateria, e isso não vai possível nesse tipo de máquina. E também tem a memória que é bem limitada. Não tem como você gastar muita memória assim. Você não pode. Se você gastar esse tanto de memória, quantas fotos você vai conseguir tirar? 3? 4? Esses sistemas operacionais de nossos sensores, eles têm que ser sensíveis, têm que ser mais simples e tem que ser gastar menos bateria, gastar menos memória para poder a máquina funcionar para o que ela tem que funcionar. Há exemplos de sistema operacional de nossos sensores, tem o Tinius. Peraí que eu me perdi aqui. E aqui abaixo, para finalizar, alguns exemplos de sistemas operacionais e o seu ano de criação. E se o sistema é de código aberto ou fechado. O Google Chrome OS foi lançado em 2010 com código de sistema aberto. O Mac OS, lançado em 2001 com código fechado. Linux, lançado em 1991 com código aberto na maioria das versões. Porque existe sistemas operacionais da Linux que são de código fechado. Microsoft, lançado em 1995 e de código fechado. Android, lançado em 2008, de código aberto. iOS, lançado em 2007, de código fechado. Qual a diferença entre o código aberto e o código fechado? Bom, vou pegar só o que a gente tem na sala. A gente tem o pessoal que usa o Windows e tem eu usando Linux. O pessoal que usa Windows não consegue fazer alteração nas coisas da Microsoft. Eles não conseguem fazer nada. A Microsoft lançou? Lançou. Tem algum erro lá? Tem. Então só o pessoal da Microsoft é para resolver. Você só tem que usar e sofrer com isso. Se tiver algum problema. Se atualizar, bom. Se não atualizar, que pena. Linux. Esse amorzinho aqui é de uma comunidade de gente que usa muito o aplicativo. O aplicativo está com problema? A comunidade arruma. O aplicativo pode ser melhorado? A comunidade também arruma. Gente, eu tive uma ideia genial para colocar nesse aplicativo. Eu vou implementar porque eu sou da comunidade. Aí você tem um aplicativo quase sempre em desenvolvimento, sempre melhor. E por isso existe essa diferença entre a segurança do sistema aberto e sistema fechado. O sistema fechado é um sistema de segurança enorme. Mas você cria algum vírus, por exemplo, é mais fácil porque é um único sistema e todo mundo que usar ele vai usar a mesma coisa, não tem como resolver. Então, antivírus. O sistema aberto, por estar sempre em modificação, dificilmente vai ter um vírus que você vai fazer que vai funcionar sempre. Essa é a diferença entre o código aberto e o código fechado. Só uma usuária de Linux defendendo aqui, né? Vamos lá, meu parceiro. Se fosse Sua vez. o Android e o Windows não superaria ele, né? Mas deixa quieto. É o quê? Nada não. Como é que é? Vamos prosseguir. Como é que é? Fala. Se ele fosse tão bom, ele seria o primeiro. Mas não, é. Ele vem abaixo de Android e de É Windows. Android usado em celular? Sim, Você está comparando o computador com o celular? sim. Todos são máquinas Nossa. que executam sistemas operacionais.
Você está comparando uma coisa que você tem que pagar mais de R$ 1.000 por uma coisa que você compra por 600? Na verdade, Hum, um computador, não vamos brigar. um computador em Não vamos si, brigar. você acha barato. Um computador não é bem aquela máquina que vai abrir seu jogo e tal. É um computador. Mas deixamos essa história para outro dia. Então, a minha parte, ela não é tão grande quanto a sua, até porque ela. Então, como eu dizia, a minha parte não é tão grande quanto a sua. A minha parte é a história dos sistemas operacionais, a história do computador em si. Os sistemas operacionais são intimamente ligados à arquitetura dos computadores em que são executados. Logo, veremos a seguir um breve resumo da história dos computadores para compreender melhor sobre sua evolução. A história da computação era sem forma e era vazia, ou seja, tinha a máquina, porém não tinha um sistema operacional. Os computadores eram gigantescos, ocupavam salas, eram muito grandes e, para controlá-los, era necessário que os operadores conectassem e desconectassem cabos. E o primeiro computador digital foi idealizado pelo matemático Charles Babbage. Babbage dedicou a sua vida nesse projeto, a sua vida e sua fortuna. Porém, seus esforços não deram muito certo. O computador de Babbage precisava de uma certa engrenagem para retornar cálculos precisos. Porém, o projeto de Babbage estava muito avançado para sua época. As fábricas não conseguiam confeccionar tais engrenagens com precisão milimétrica. Então, Babbage, vendo que precisava de um sistema operacional, contratou Ada Lovelace. Os manuscritos de Babbage serviram para inspirá-la. Através dessas concepções, Ada desenvolveu um algoritmo capaz de realizar cálculos com os números de Bernoulli. Por conta disso, ela foi considerada a primeira programadora da história. Como homenagem, essa linguagem de programação recebeu o seu nome. Na área da computação, existem poucas mulheres atuantes. Mas, lá no início da história, quem foi a primeira criadora de uma linguagem de programação? Uma mulher. O projeto era totalmente mecânico. Era composto de uma memória, engenho central, engrenagens, alavancas utilizadas para transferência de dados da memória para o engenho central e dispositivos de entrada e saída de dados. O calculador utilizaria cartões perfurados e seria automático caso tivesse dado certo. Com algumas concepções, algumas ideias em mente, começou-se por parte de instituições de pesquisas a tentativa de criar a tal máquina analítica que Babbage idealizou entre aspas. E ao decorrer dos anos, vários modelos foram surgindo.
O computador ganhava diferentes funções, peças e tamanhos. Cada vez que passava, o computador diminuía o tamanho e o seu poder de processamento, ao contrário, só crescia. A primeira geração foi de 1945 a 1955, caracterizada por válvulas e painéis de conectores. A segunda geração, 1955 a 1965, caracterizada por transistores e sistemas de lote. A terceira geração, 1965 a 1980. Sua principal característica eram os CIs, circuitos integrados, e a multiprogramação. A quarta geração, que é a atual, iniciou-se em 1980 e tem como principal característica o surgimento do conceito de computador pessoal. A seguir, descreverei superficialmente cada uma das fases. A primeira fase. Depois dos esforços mal sucedidos de Babbage, pouco progresso foi feito. Mas, após isso, em meados da década de 1940, alguns estudiosos de renomadas universidades tiveram êxito ao criar máquinas para a realização de cálculos. Os primeiros utilizavam relés mecânicos, mas foram substituídos por válvulas a vácuo. Os relés mecânicos basicamente entram em energia e fecham contato. Isso gerava um delay, uma latência, uma demora muito grande de resposta. Com isso, foi substituído pelas válvulas. Os operadores controlavam essas máquinas mecanicamente, retiravam e colocavam conectores no painel. Como já dito, eram máquinas enormes, geravam bastante calor, consumiam muita energia. E essas máquinas só reconheciam códigos de máquina, por assim dizer, como a sua linguagem de programação. Código de máquina nada mais é que o operador ir lá e desconectar o cabo, conectar em outro painel e assim por diante. A fita de papel e a fita magnética foram utilizados como dispositivos de saída de informações. Aqui ao lado está um sistema de cartão, que eram introduzidas informações na máquina e essa era a saída. A máquina, isso é um código e a máquina entendia. A válvula basicamente tem... A válvula, na verdade, é um transistor. Só que tem grandes desvantagens. Entre elas, o tamanho, a fragilidade, a temperatura e a tensão de trabalho. Como dito, os primeiros computadores geravam bastante calor. Uma válvula pode ser comparada com uma lâmpada incandescente. Ela é igual, não, ela é parecida. Ela tem o vidro, ela esquenta e ela consome muita energia. Esse é o ENIAC, considerado como o primeiro computador do mundo. Uma curiosidade é que, como citado acima, o ENIAC nos tempos de hoje, em comparação com teste de gravidez eletrônico, o ENIAC perderia.
O teste de gravidez possui um microprocessador mais forte que o ENIAC, mais potente. Tá aí o conceito, tamanho não é documento. Um teste de gravidez é pequeno. E o ENIAC, como as primeiras máquinas, ou como a primeira, ocupava uma sala inteira. Elvis, Oi, no, na parte anterior desse fluxograma, na primeira parte dos conceitos, falava sobre os sistemas operacionais de computadores de grande porte. Esses sistemas já funcionavam nesse primeiro computador, no computador da primeira fase? na verdade ele não é um computador de grande porte. Ele tem um grande tamanho, mas o seu poder de processamento era muito fraco. Então, podemos dizer que não. Isso aí foi lá para segunda, terceira geração. E aqui está a segunda geração. Novamente as válvulas citadas acima, que substituíram os relés, agora serão substituídas pelos transistores. Olha a diferença do tamanho. Com isso, as máquinas diminuíram muito. Nessa geração, os computadores passaram a ser mais confiáveis para serem vendidos, para serem produzidos e vendidos em larga escala. Larga escala entre aspas, porque poucos poderiam ter. Esses computadores custavam na faixa dos milhões. Governos e grandes mesmo, grandes empresas eram os únicos que conseguiriam comprar, pois o valor era muito caro. Essas máquinas, devido ao tamanho, passaram a ser chamadas de mainframes. Na tradução, computadores de grande porte. O processo dessas máquinas, basicamente, entre aspas, porque é um processo um tanto quanto complexo, se resume em escrever um programa na linguagem programa em uma folha de papel, em linguagem Fortran, ou se possível em Assemble. Em seguida, levavam para perfurar os cartões e assim eram levados para serem processados. Eram máquinas diferentes. Eram um sistema separado, por assim dizer. O hardware era particionado. Aí eram levados para serem processados e para que o computador executasse corretamente, deveriam estar escritos sem erro algum. Caso contrário, todo o processo deveria ser relido para encontrar o erro. E depois era necessário um novo processamento. Era necessário executar novamente. Cada marca desenvolvia um software em busca de ser o melhor. E algumas delas desenvolveram sistemas que somente eram compatíveis com hardware específico, ou seja, nem mesmo um computador da própria marca não funcionava. Isso dificultava muito, porque se um computador desses estragasse, era imaginava-se que o dono queria um novo computador, melhor, uma nova geração. Ou seja, ele ia ter dificuldades em migrar de uma máquina para outra, porque eram incompatíveis. Nessa segunda geração,
Moore previu, baseado em suas observações de indústria, que o número de transistores em um processador dobraria em média a cada 2 anos, mantendo o mesmo ou menor custo e o mesmo espaço. Elvis, Olá. por falar em transistores, Sim. eles ainda estão presentes nos computadores de hoje? O conceito transistor sim, mas a peça igual tá aqui, não, porque passando para a terceira geração, foram introduzidos à máquina os circuitos integrados, que eram basicamente vários e vários transistores dentro de uma única peça. Como Moore falou, o número de transistores em um processador, ou seja, um processador nada mais é que transistores. Como já foi explicado, o computador só entende linguagem binária, zeros e uns, ou seja, com ou sem energia. E os transistores são responsáveis por isso, para identificar, para funcionar, por assim dizer. E aqui, como citado, está o sistema em lote, o hardware particionado, por assim dizer. Aqui entra a leitura a leitura não, entra o programa, o negócio, o processo no papel para uma leitora. Depois ele sai para ser processado. Depois que ele é processado, ele vai para outra parte aqui, que é a impressora, vai imprimir o resultado. Opa! E aqui está a terceira geração. As empresas na terceira geração mantinham duas linhas distintas de computadores, uma científica, outra comercial. Mas isso era inviável para elas, pois o custo para se manter isso era muito elevado. Vendo isso, a IBM tentou solucionar esse problema. Introduziu uma série de máquinas compatíveis umas com as outras, chamadas de System 360. Assim, essa família de máquinas puderam atender vários tipos de usuários. E os computadores, a partir desse momento, adotaram uma nova tecnologia adotaram, uma nova tecnologia, a de 6, ou seja, circuitos integrados, circuitos dos transistores integrados numa peça só. Oferecia grande vantagem em relação à geração anterior, além de ser mais barata, era menor e mais poderosa. E a família System 360 continha uma enorme linguagem de programação. Consequentemente, por ter sido feita por várias pessoas, haviam vários e vários erros. Corrigia um, aparecia outro. É igual a atualização do Windows 10 atual. Corrige um erro, aparece outro. E a partir disso, apesar disso, na verdade, ainda conseguiu-se atender satisfatoriamente seus usuários. E ao decorrer dos tempos, os usuários foram percebendo a necessidade de um sistema que fosse compartilhado. No momento que estiver ocioso, outros terminais poderiam executar ações. E foram criados alguns sistemas que apresentavam idade avançada e vários erros. Isso de máquina de um sistema compartilhado é basicamente
o conceito de uma extensão. Quando não estiver sendo utilizada uma tomada, o outro ia lá e conectava nela e executava as tarefas. Como foi citado acima, a máquina dá prioridade a certos processos. E aqui está o exemplo do computador da terceira geração. Se formos comparar com a primeira, o ENIAC ocupa uma sala inteira. E esse aqui vai ocupar ali uma estante dentro da sua casa. E como já foi mencionado, os sistemas operacionais têm por objetivo estabelecer uma camada de abstração entre hardware e software, tirando o encargo do programador de trabalhar diretamente com as especificidades da arquitetura do computador em questão. Eles tornaram os computadores mais fáceis de operar, tanto para os programadores como para os usuários. Ou seja, se não existisse um sistema operacional, cada desenvolvedor de aplicativo teria que dar comandos diretos a processador, a memória, enfim. Iria ser uma confusão, porque um aplicativo, eu quero processar isso, o outro eu quero processar isso também. Aí um brigaria com o outro, porque o sistema que decide qual processo tem prioridade. Então, sem o sistema operacional, ou não daria certo, ou a confusão estaria feita. Em 1969, foi o ano da criação do Unix, o primeiro sistema operacional moderno da computação. O Unix é um sistema operacional criado por Kenneth Thompson, após um projeto de sistema operacional não ter dado certo. Unix foi o primeiro sistema a introduzir conceitos muito importantes para os sistemas operacionais, como suporte a multiusuários, multitarefas e portabilidade. Multiusuários já foi citado lá em cima, multitarefas também. E portabilidade é a fácil mudança de sistema, de máquina, por assim dizer. E chegamos à última geração, iniciada em 1980 até a atual. Com o desenvolvimento do LSI, que foi a integração em larga escala, novos chips, menores ainda, menores entre aspas, porque eles ficaram um tanto quanto maiores que o da terceira geração, mas não muito. Mas esse tamanho foi por conta dos transistores. A diferença entre a quarta e a terceira geração é gritante, porque um processador deste tem passa dos milhões de transistores dentro de uma coisinha deste tamanho. Então, com isso, os chips ficaram mais baratos e os computadores, consequentemente, também. E as universidades puderam comprar seus próprios computadores, porque antigamente não dava, eram muito caros. Empresas como Intel e Motorola, que foram as pioneiras, por assim dizer, lançavam microchips onde criavam arquiteturas cada vez menores e potentes. E os computadores perderam ainda mais tamanho que a terceira geração. E o seu poder de processamento só crescia.
Novamente, o conceito de tamanho não é documento. E a ideia de criar um computador utilitário ganhou uma nova identidade, passando agora a serem chamados de computadores pessoais ou simplesmente PC. Não é CP de computadores pessoais, é PC de Personal Computer, o termo vem do inglês. E atualmente, nomes como Apple, Mac, Microsoft, Windows e Linux começaram a surgir e que hoje são marcas bastante consolidadas no mercado e que são sinônimos de tecnologia e sistemas operacionais. Windows é um sistema operacional multitarefas para computadores e dispositivos móveis, desenvolvido pela Microsoft. E o macOS é um sistema operacional desenvolvido, fabricado e comercializado pela incorporação Apple. Ele é projetado para funcionar em computadores Macintosh, que atualmente estão chamados de iMacs, os desktops, e MacBooks, os portáveis, os notebooks, tendo sido pré-instalado em todos os Macs desde 2002. O macOS é o segundo sistema operacional de desktop e o mais usado é o Windows. Aqui podemos ver a diferença de tamanho. Um notebook desse deve pesar. Esse daí em questão deve pesar menos de 2 quilos, enquanto o da terceira pesava uns 20 e o da primeira nem se fala, primeira e segunda. Então, minha cara colega, tem alguma observação? Alguma informação importante que deixei passar? Algo que queira comentar? Foi tudo muito bem, meu querido colega. Mas sobre a terceira geração, tem como você voltar lá rapidinho, por favor? Com certeza. Terceira geração. Ali naquela parte ali que fala de um sistema compartilhado. Quando fala sistema compartilhado, o que seria isso? Seria aqueles softwares de servidores que compartilham os mesmos aparelhos de hardware, como por exemplo a impressora? Pode-se dizer que sim. É um sistema numa máquina onde tinham vamos exemplificar assim, vários dispositivos de entrada e saída. Tipo, a pessoa conecta lá um monitor na saída e um teclado na entrada e mandava informações para uma máquina só. A máquina, como você citou lá em cima, ela dá prioridades para processos, para certos processos. E basicamente é isso. É o compartilhamento de uma mesma máquina, de um mesmo sistema. É tipo antigamente nas escolas utilizavam um computador para duas telas. Mas o que o usuário de uma tela mexia, o da outra não via. Ou seja, eles utilizavam o mesmo processador fazendo tarefas distintas. Um navegava no Facebook, outro fazia tarefa e assim por diante. Uau, muito interessante. Então, alguma dúvida? Mais alguma dúvida?
Acho que compreendi. Alguma informação? Sobre os da quarta, Oi? sobre os da quarta geração, tem como ir lá novamente, por favor? Sim. Quarta geração. Sobre esses, sobre esses computadores da quarta geração, Hum. se fosse para trabalhar, trabalhar tanto na parte científica quanto comercial, seria possível usando esses computadores da quarta geração? Vai depender. Porque hoje as coisas estão um tanto quanto complexas para serem processadas. É como a nossa situação atual do coronavírus. Pesquisadores utilizaram supercomputadores que computaram, eu não me lembro se foi em 3 dias, algo que nossos meros computadores levariam 6 meses ou 6 anos, eu não sei. Vai depender muito do seu trabalho. Se não for uma coisa pesada, dá sim, dá pra editar vídeo, dá pra jogar, dá pra fazer muita coisa com os computadores da quarta geração. Excelente explicação. Parabéns. Nada, a sua foi bem melhor. Parabéns também. Nada. Então, alguma informação importante que deseja compartilhar? Os fluxogramas foram explicados muito bem, ricos em informação. Creio que todas as dúvidas já foram sanadas. Eu também penso o mesmo. Qualquer coisa, é só perguntar. Então, já é hora do tchau? Então, encerra-se aqui a apresentação do fluxograma conforme solicitado. E foi isso. Espero que Não se esqueçam tenha de dado para curtir, compreender. E não se esqueçam. apertar no sininho, comentar, compartilhar. Não se esquece e se inscreve no canal. Ok. Obrigado. Thank you for Eu watching. que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.